Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2025. A Europa prepara 20 milhões de euros em ajuda à Ucrânia. O Congresso dos Estados Unidos da América diz que não irá permitir que Putin vença. Então as batalhas diplomáticas estão muito fortes. Só não tem o mesmo sangue que está tendo no teatro de operações na Ucrânia. No entanto, as decisões, principalmente as erradas, os vacilos, eles podem também resultar em muito mais mortes e muito mais sangue. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. O que você vê aqui é a verdade. Conto com você, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Bom, a Europa prepara 20 bilhões de euros em ajuda à Ucrânia. Após a atitude, eu diria até as atitudes de Trump em relação à Ucrânia, em relação a Zelensky, em relação à Europa, a União Europeia, não é nem a OTAN, é a União Europeia, que ela é mais abrangente, pega um número maior de países, prepara ajuda militar para a Ucrânia no valor de 20 bilhões de euros. Se eu falei dólares antigamente, por favor, não me desculpe, corrijo, é euros, né, uma quantia um pouco maior em dólares. O dólar, mesmo na Europa, ele é mais bem cotado. As autoridades da União Europeia estão negociando esse pacote de ajuda militar, né, e adicional para a Ucrânia. Isso foi a fonte que relatou isso, vou citar aqui, é Bloomberg, né? E o pacote incluirá o fornecimento de munições de artilharia, sistemas de defesa aérea, mísseis de longo alcance, drones e outros tipos de armamento. A ajuda também será destinada ao fortalecimento das brigadas militares ucranianas. Tudo isso acontece na esteira da atitude do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em relação à Ucrânia e ao seu líder. A União Europeia pretende concordar com a iniciativa que envolveria contribuições em espécie e em dinheiro de Estados-membros e aliados com ideias semelhantes em uma próxima reunião de ministros de Relações Exteriores, de acordo com pessoas familiarizadas com os planos que eles falaram. Além disso, está planejado fortalecer brigadas individuais ucranianas para seu uso efetivo no teatro de operações. A União Europeia, a iniciativa prevê tanto assistência financeira quanto fornecimento de recursos materiais de Estados-membros. A decisão, então, ela é uma decisão da União Europeia que já está assumindo, no lugar dos Estados Unidos, essa questão de ajuda à Ucrânia. Apesar da disposição dos principais países membros, esse processo pode sofrer um atraso, na minha opinião, devido que a Hungria se opõe. A Hungria é aliada de Putin e também é amiga de Trump. Eles podem pressionar para fazer contra e votar, porque na União Europeia a decisão tem que ser feita por unanimidade. E todas as vezes que a União Europeia fez alguma ajuda para a Ucrânia, no primeiro momento o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, opôs-se, mas acabou sendo convencido pelo conjunto do restante da União Europeia. Por sua vez, a União Europeia está buscando ativamente maneiras de fortalecer o apoio à Ucrânia, fornecer-lhe garantias de segurança no caso de um acordo de paz com a Rússia e aumentar seus próprios gastos com defesa, depois que Trump deixou claro que pretende retomar as negociações com Moscou. Então, desde que ele está negociando, que ele assumiu essas negociações, a Europa também está fazendo seus gastos com a Ucrânia. E alguns países, inclusive, já mandaram recursos em armamento e munição, tanques de guerra para a Ucrânia. Ou seja, as coisas de fato estão acontecendo com a Europa. Achava-se que não ia acontecer e tinham medo porque a Europa vacilou muito para mandar ajuda, mas sempre mandou. E já estava equivalendo à mesma quantidade que os Estados Unidos mandavam. Note uma coisa, por exemplo, mísseis Patriot é fabricado pelos Estados Unidos, mas os países europeus, tais como
Inglaterra, ou melhor, Reino Unido, eles têm licença para fabricar também. E eles poderão fornecer esses mísseis para a Ucrânia. Aliás, já estão fornecendo e neste pacote também está prevista esses mísseis. Assim como os Storm Shadows, de fabricação deles e etc. Enquanto isso, no Congresso dos Estados Unidos, a coisa está pegando. Essa questão do Putin de querer dar a vitória para a Rússia. E por que? Acho que principalmente porque não existe uma posição única no Congresso e está se formando uma maioria, parece que já existe uma maioria, contra o que o Trump está fazendo, porque os congressistas acham que há uma imoralidade. E já estão acontecendo por todo o país manifestações contra esse ato do Putin, do Trump, de querer ajudar Putin, né? Ficando ao lado de Putin, ficando ao lado do mundo não civilizado, do mundo bárbaro, cruel e primitivo da Rússia, contra o mundo civilizado. E os povo americano está fazendo protestos, não está gostando. E nas principais cidades esses protestos já estão acontecendo. Então, os deputados tomaram essa iniciativa, né? Já dizem que há forças suficientes no Congresso dos Estados Unidos da América para impedir que o Kremlin vença na Ucrânia, apesar das últimas declarações do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em relação à Ucrânia e ao seu presidente, que o pessoal está muito chateado, eles acham que o Zelensky não é ditador, o Zelensky foi eleito legitimamente, com eleições inspecionadas por observadores internacionais, ao contrário de Putin, que não deixou ninguém olhar as eleições dele e já vieram com os mapas prontos, provavelmente já estavam prontos um mês antes da eleição, os mapas eleitorais. O membro republicano da Câmara dos Representantes, chamado Brian Fitzpatrick, ele atualizou isso na rede social X, ele mesmo colocou isso. De acordo com ele, há uma massa crítica de congressistas de ambos os partidos que estão prontos para fazer todo o possível para impedir que o ditador russo receba uma recompensa por invadir criminosamente e ilegalmente a Ucrânia, estuprar, sequestrar, torturar e assassinar ucranianos. Isso disse o próprio Brian Fitzpatrick, esse congressista americano, né? Incluindo mulheres, crianças. O congressista prometeu usar todas as alavancas e todos os votos à disposição de seus representantes no Congresso, chamando a questão de existencial e definitora de um legado. Ele é republicano, notem bem, ele é republicano, do partido do presidente Donald Trump. Ele observou que um acordo de paz só pode ser duradouro quando os ocupantes russos são responsabilizados. Isto é inconsistente com o conceito de paz pela força. Os Estados Unidos devem sempre defender o bom senso, enfatizou o político. O congressista acrescentou que a legitimidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está fora de dúvida. Interessante isso, ao contrário do que diz Trump, que chamou o presidente Zelensky de ditador e ilegítimo, né? Enquanto o presidente Trump faz uma mudança abrupta em direção à Rússia, né? Isso é uma abrupta mesmo, ele deu um choque de freio, virou, deu um cavalo de pau e foi embora, deu um cavalo de pau, sacudiu todo o Ocidente e também todos os Estados Unidos da América, né? Ele derrubando gerações da política externa americana. Isso é estranho, né? Ele também está desafiando membros do seu próprio partido no Congresso, muitos dos quais passaram suas carreiras defendendo uma postura agressiva contra Moscou e forte apoio a aliados na Europa que enfrentam suas ameaças mais imediatas. Então, essa é a questão. E eu faço de novo a pergunta, será Trump um agente russo? Ele está agindo como tal, né? Mas a resposta dos republicanos no Capitólio, ela acabou sendo silenciada, na minha opinião, né? Até agora, de uma certa maioria, né? Houve pouca resistência republicana aos esforços de Trump para se aproximar de Vladimir Putin da Rússia, ocupar a Ucrânia enquanto ele busca dar um rápido fim à guerra, que começou quando a Rússia invadiu o país. Então, embora, na minha opinião, alguns republicanos tenham expressado consternação com os movimentos da declaração de Trump, não houve nenhum esforço concentrado para desafiá-lo dos líderes republicanos. Mas agora, segundo esse deputado levantou, e outras manifestações que estão existindo já na imprensa americana, já existe uma maioria disposta a barrar essas decisões do presidente Donald Trump em correr abraçado
com o ditador russo Vladimir Putin. Vamos torcer que isso dê certo, né? E que as trevas, o mal, não vença. E que a Ucrânia seja vencedora e ela mantenha o seu território, porque ela que foi invadida, ela que foi violentada por esse criminoso ditador russo e seu país. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Aqui, fake news não são permitidas. Aqui você vê somente a verdade. Eu conto com vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.